Amém, queridos. Culto de quinta-feira é uma bênção, porque é uma oportunidade que nós temos de aprender. Eu, pelo menos, quando tenho a oportunidade de ministrar na quinta-feira, eu gosto de seguir bem a pauta daquilo que a gente preparou. Deus, obrigado, Senhor. Justamente para que fique algo bem pautado, começo, meio e fim. O ensino ele precisa ser dessa forma. E a oportunidade que nós vamos ter a partir de fevereiro, para esse curso, para essas aulas de maturidade cristã, queridos, essencial para cada um de nós estarmos aqui aprendendo. Então, se esforce ao máximo para você conseguir fazer parte das aulas, amém? Nós estamos dentro do tema de reino, falando sobre reino. Quem estava aqui quinta-feira passada, onde o pastor Fábio pregou sobre reino? Levanta a mão, deixa eu ver. Tá vendo? Não são todos. Hoje nós iremos falar sobre o reino de Deus e reino das trevas. Reino de Deus e reino das trevas. Então nós vamos entender qual é a intenção de Deus dentro do reino, e também vamos entender qual é a intenção do diabo dentro da realidade espiritual, para tentar nos afastar do reino de Deus. Como pano de fundo, eu quero começar com os versículos básicos, e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, versículo 13, um versículo muito conhecido. Você já ouviu esse versículo? Colossenses 1, 13. A regrinha básica que eu aprendi com a tia Gláucia: fico de titi, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, fico de titi. Sim. Colossenses 1, 13. Antes de nós lermos, olha aqui para mim mais uma vez, por favor. Nós estamos constantemente em um ambiente de guerra espiritual. Amém, queridos? É um ambiente que nós não enxergamos aos olhos naturais, mas o reino espiritual existe. Não é, irmão Gilmar? Que atua na linha de frente ali da intercessão. O reino espiritual ele é mais real, ou tão real quanto o reino natural. Então, da mesma forma que vocês estão me vendo aqui, nós temos anjos ministradores, anjos intercessores, anjos guerreiros, como também tem-se demônios. O reino espiritual ele é real. De um tempo para cá, nessa pós-modernidade que nós vivemos, pouco tem se falado do reino espiritual, e principalmente pouco, quase nada, do reino das trevas. Porque sai para lá, não vamos falar de capeta, não, vamos falar só de Deus, amém? Criou-se uma distância do reino espiritual tão grande que quando a gente pensa assim, preciso. Quem já ouviu aquela frase assim, principalmente para quem disputa campeonato, joga futebol, para você disputar contra o teu inimigo, você tem que fazer o quê? O que tem que fazer contra o inimigo? Estudar ele. Como é que eu vou jogar a bola contra o time B se eu nem sei quais são as técnicas que eles utilizam e etc. Então, queridos, no reino espiritual também é assim. Nós precisamos ter um discernimento espiritual do ambiente ao qual nós vivemos, para saber contra quem nós estamos pelejando, contra quem nós estamos lutando. Porque às vezes nós estamos dando cabeçada, por exemplo, para abandonar um vício.
E pode ser que esse vício não vai ser abandonado simplesmente por bons hábitos. Talvez é algo espiritual. Quem aqui já ouviu de pessoas que nunca largam a bebida? Não é simplesmente algo natural, é porque o diabo tem uma intenção por detrás disso, de levar essa pessoa que está afundada na bebida para a sarjeta, para destruir a vida dela, a família. O livro que eu estou lendo dentro do nosso desafio é Geração Dopamina. É um livro espetacular, que fala sobre exatamente o vício da pós-modernidade, o vício nosso na dopamina barata. Sabe o que é dopamina barata? É todo o prazer que nós sentimos, mas de forma barata. Hoje, antigamente, uma pessoa, para sentir um prazer, por exemplo, através de uma atividade física, ela tinha que fazer uma atividade física e terminava aquele prazer de ter feito a atividade física. Hoje em dia eu pego o telefone e fico aqui no WhatsApp e estou liberando uma dopamina barata que satisfaz os meus desejos e prazeres, e quando eu menos penso que não, eu estou viciado em algo que me satisfaz de forma instantânea. A pornografia faz isso, o cigarro, a bebida. Tem gente que nem quer fumar, mas o cara traga o cigarro para liberar aquela sensação de prazer. Às vezes o cara nem está viciado na pornografia, se tranca no banheiro, e dentro do livro conta um testemunho de um cara tão viciado, por exemplo, na masturbação, que ele criou uma máquina para se automasturbar. Engraçado isso, né? E a doutora Anne, contando sobre isso, falando tanto que ele estava viciado e ele queria abandonar essa dopamina barata, porque através do vício ele perdeu a família dele, ele se distanciou de todo mundo, ele era um engenheiro famosíssimo, e ele se afastou de tudo, se isolou de tudo, porque ele ia para o supermercado e ele dava tremor de ter que ir para algum canto para poder se masturbar. Do vício tremendo e da rendição que ele se encontrava para extrair uma dopamina barata, um prazer rápido. E por detrás disso nós temos o reino espiritual, porque a intenção do diabo não é simplesmente fazer com que uma pessoa seja viciada em algo, viciada em assistir televisão. É o vício. Chega em casa, liga. Tem gente que dorme com a televisão ligada e só dorme se a televisão tiver. É vício, é uma dopamina barata que a gente tem que desviciar, gente. Porque quando fala em vício, a gente só pensa no drogado, né? A gente só pensa no cigarro, na bebida, na pornografia. Não, tem Coca-Cola. Tem um amigo meu do quartel que todo lanche dele é uma bolacha Bono com a Coca-Cola. Que vício caro também, né? Imagina todo dia. Vício. Vício. Por detrás de tudo isso, tem o reino espiritual. Porque o diabo ele quer fazer o seguinte: ele quer pegar você e destruir o ser humano de tal forma para que o ser humano perca a identidade dele e viva como um lixo, longe do reino de Deus. E agora nós vamos entender a diferença do reino de Deus e do reino das trevas. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Abre aí, por favor. Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Cristo nos resgatou, Deus nos resgatou, está escrito aqui na Bíblia, do domínio das trevas e nos transportou para um reino. Um reino. Se é um reino, tem um reino. Jesus, através das parábolas, salvo engano, 42 parábolas, sempre falava sobre o reino. A intenção, o propósito principal era avisar. É como se eu chegasse aqui para vocês e falasse: gente,
Eu estou aqui hoje para falar que todos nós temos que ir para um reino. Que reino que é esse? O reino de Deus. Se você pegar o livro de Mateus, o reino dos céus. Então existe um reino. Se existe um reino, todo reino tem um rei. E o nosso reino, nós acabamos de cantar aqui, ó. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, bondade, justiça, graça, igualdade. O teu reino, Deus. E nós aprendemos com o pastor Fábio semana passada que o reino de Deus, ele não está lá, ele não está aqui. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é a bênção. O reino de Deus não é o carro, não é a casa própria. O reino de Deus não é a bênção financeira. O reino de Deus não é começar a namorar ou ter um filho ou uma filha. O reino de Deus não é nada disso. Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós aprendemos também em Lucas, logo ali, quando Jesus, conversando ali com os discípulos, ele falou, olha, o reino, ele está dentro de mim, dentro de você. Alguns vão dizer, está ali, está na igreja, está no lugar tal. Não. O reino de Deus está aqui, ó, dentro de mim, de você. Então existe um ambiente, porque o reino de Deus não é um lugar, mas é um ambiente pelo qual nós temos um entendimento de viver. Como assim, Daniel? O reino de Deus não é lá no céu? Se talvez nós prestarmos atenção no que a gente canta, nós acabamos de cantar, que deixa o céu descer. Se o reino de Deus está dentro de mim, de você, e o perdão de Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino, então significa que estar no reino é ter um entendimento de que Cristo em mim é a esperança da glória. O reino está aqui. Não confundam com a escatologia que nos ensina sobre o reino milenar. Nós estamos falando na linha do tempo ali, tem alguns que acreditam que vai ser antes, depois, pré-tribulação, pós-tribulação, não vamos entrar nesse mérito, mas nós estamos falando do reino milenar, que nós iremos reinar também com Cristo. Nós também iremos reinar com Cristo. Lembra do ladrão na cruz? Quando Jesus virou para ele e falou, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Reino é uma coisa, paraíso é outra. Tem muitos que serão salvos, mas o reino é um outro entendimento. Legal isso, né? É um estudo muito legal. Galera do Chile, lembra quando eu ensinei sobre reino e salvação? Lembra que para entrar no reino tem muito mais a ver com galardão, com servir. Tem muito mais a ver com isso. Mas isso aí é um estudo para outra oportunidade, que é muito legal. Hoje nós vamos entender sobre o reino de Deus e o reino das trevas. Abre agora comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse capítulo aqui, o nosso pastor gosta muito dele. E é lindo de verdade mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E a pregação de Jesus sempre foi em Mateus capítulo 4, versículo 17, por exemplo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sempre Jesus ensinou sobre isso, alertou. 1 Pedro 2, 9. Pode ler, queridos? Então olha só, para vocês que são do reino de Deus, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Ele nos tirou da onde? Das trevas.
para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém? Reino de Deus. O convite de Deus para nós é: se arrependam. Existe um reino, mas para entrar nesse reino tem que se arrepender, tem que clamar perdão. Entenderam sobre isso? Então venham, geração eleita, nação santa, povo escolhido de Deus, porque eu arranquei você das trevas e trouxe você para a luz. Eu te transicionei e agora você pertence ao reino. Aí entra o reino das trevas. O diabo está satisfeito com isso, sim ou não? Abra comigo em Jó, capítulo 1. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia, viu, queridos? É quinta-feira de estudo, então vamos de Bíblia. Jó, capítulo 1. Vamos entender um pouquinho sobre esse reino das trevas. O que é isso, Jesus? Jó capítulo 1, versículo 7. Jó capítulo 1, versículo 7. Diz assim: o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? A Deus perguntando para Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. De perambular pela terra e andar por ela. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, volta lá para Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Também muito conhecido, muito conhecido. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, que perambula pela terra, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aqui está bom. Satanás, o diabo, o inimigo das nossas vidas, está perambulando por aí, perdido, mas ele tem uma intenção. O reino das trevas tem uma intenção, e ele é paciente. A intenção dele é fazer com que a geração eleita não viva no reino de Deus. Então ele é paciente, como um leão, ou melhor, o diabo, como inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, perambulando, rugindo, esperando uma oportunidade para tirar aqueles que são geração eleita do reino e voltar para a condenação das trevas. Lembra dos 2 primeiros versículos que nós lemos? Lembra que nós fomos de Colossenses? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor. O diabo está doidinho para pegar aqueles que estão no reino do Filho do amor e voltar para o império das trevas. O reino espiritual existe. Diante disso, tendo esse entendimento, a gente precisa ter uma percepção um pouco mais aguçada. Eu sempre peço para Deus
Por muitos anos eu sempre pedi, eu falei, oh Deus, me abençoa com dons de cura, de milagre, porque é gostoso ver isso, né? Mas de um tempo para cá, de bastante tempo, eu tenho mudado a minha oração, eu tenho falado, Deus, me dê percepção espiritual, porque o reino espiritual é muito sério. O reino espiritual é tão sério que às vezes estamos perdendo a sensibilidade das coisas, porque estamos adultos, e nos detalhes nós nos esquecemos que o diabo aproveita as oportunidades para fazer com que os filhos eleitos, a geração eleita, perca a intenção do verdadeiro foco e tropece e volta para o império das trevas. Essa inconstância de às vezes não atentar, uma hora pode ser tarde. Ah, mas Deus é misericordioso. É, queridos, mas Deus, Ele é justo. Abra comigo em Lucas capítulo 14, para nós entendermos um pouquinho mais sobre a justiça de Deus, porque o reino de Deus é justiça, paz. 14, versículo 25. E diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, geração eleita, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Até aqui. Deus nos ensina sobre calcular. Nós pertencemos a uma geração que faz parte do período da pós-modernidade. Eu tenho insistido nisso, porque a maioria de nós aqui, estou passando uma olhada rápida, os mais novos aqui, é Arthur e Davi. O restante de nós fazemos parte da era da modernidade, isso é história. Na era da modernidade imperava a razão. Razão. Escreveu no leão, pouco deu. Era assim, na era da razão. As coisas aconteciam de forma mais racional. Ou é ou não é. Ou eu faço ou não faço. E a gente precisa calcular bem. Agora, nesse tempo pós-moderno, as coisas mudaram. E o período da relatividade se tornou comum. A verdade que talvez para alguns é verdade, para outros não é verdade. Não é bem assim. O diabo não vai fazer isso. Não, mas Deus é amor. Então, na pós-modernidade, a relatividade impera. E o reino das trevas tem utilizado dessa artimanha para enganar muitos. Quer ver só o tanto que a era da modernidade é diferente da pós-modernidade? Antigamente era mais fácil de se entender que homem é homem, mulher é mulher. E hoje em dia não é bem assim. Porque se a pessoa se sente, a relatividade permite ela se sentir como um macaco. E tem gente que se vira macaco, põe orelha de macaco, põe rabo de... vira cachorro, põe rabo de cachorro. Quem já viu o vídeo das ovelhas humanas? O povo que se transforma em ovelha, se transforma em gato, se transforma em cachorro, de cavalo, eu vi isso aí. Porque a relatividade tornou as coisas subjetivas.
Então agora não é o que é o que a pessoa acredita que é. E o reino das trevas faz de tudo nessa geração nossa, e ele é paciente, o diabo é paciente, para tentar ao máximo nos destruir, acabar com o conceito, por exemplo, igreja. Queridos, a relatividade é tão grande, ela tem entrado dentro das igrejas, que as coisas são relativas e não tem mais uma verdade. A verdade é o que as pessoas acreditam ser. Às vezes, quando exortado por um pastor, quando exortado pela liderança, quando chamado a atenção para corrigir e de fato sermos referência do padrão de Cristo, as pessoas preferem virar a cara, ficar de mal, belém, nunca mais estou de bem, do que mudar de vida e transformar-se. É verdade ou é mentira isso, gente? É verdade. A Grazi e eu aconselhando um casal há um tempo atrás, agora de jovens, onde a moça traiu o esposo, e ela falou: não, eu vou tentar mudar, mas eu não me garanto não. E é relativo, porque tem que respeitar o que ela quer. Estou falando o que o mundo fala, né? É lógico que nós nos posicionamos e declaramos: não, o certo é certo, o errado é errado. Queridos, o que as pessoas mais querem é que o diabo sopra, porque o reino das trevas quer nos afastar do reino de Deus, é trazer um culpado. Hoje em dia, o culpado, por exemplo, dos jovens se distanciarem, do filho, da filha se distanciar, é talvez os líderes, porque tem que achar um culpado. Tem que achar um culpado, não é o jovem que escolheu ir para o mundo, não. O culpado é você, mãe, pai, que não cuidou direito. Não, a culpa não é do pai, da mãe, principalmente se já é garbanjão. O reino de Deus é real, e o reino das trevas também. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a intenção do diabo é destruir você, e ele é paciente, é desfigurar a identidade que você carrega. 2 Coríntios 4:4, não precisa abrir que eu vou ser bem rápido aqui, mas eu quero que você preste atenção. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século, queridos? O reino das trevas cegou o entendimento. É mais fácil falar de Jesus hoje ou antigamente? Antigamente. Hoje é mais complicado. Na minha época, a pornografia ficava dentro de uma borracharia. Você entrava lá no quartinho da borracharia e tinha aquela foto lá, aquele trem tudo cabeludo. Pornografia na minha época era ali. Era ou não era na época de João? Era ou não era, gente? Ou se não aqueles calendáriozinhos que mandavam fazer, ou se não as figurinhas da tiazinha. Santíssimo, hein? Era pornografia. Hoje em dia não. Hoje em dia a dopamina barata faz viciar a pessoa com um clique. E aí entra o perigo das redes sociais para as crianças também, que precocemente têm conhecido pornografia mais cedo. Aí, de forma errada, às vezes a gente julga, porque, nossa, essa geração agora está perdida. Queridos, eu sou da geração de 90, eu ainda posso falar, porque da minha época de 90 ainda tinha-se muito conservadorismo. 90. Agora, na pós-modernidade do século XXI para cá, mudou-se muita coisa, muita mesmo, queridos. E vai piorar mais ainda, porque a banalização, a destruição de vidas, que é o que no mundo impera o maligno, é o reino das trevas, o Deus deste mundo cegou. Timóteo diz que as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos, vão sentir coceira, para de falar de Deus, e elas vão procurar deuses para satisfazer o próprio ventre. Timóteo,
Porque o reino das trevas quer destruir. O Deus deste século, Satanás, cegou o coração das pessoas desde o princípio. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra... Olha aqui, queridos, o reino espiritual existe, o reino das trevas existe. A nossa luta não é contra o fulano, ciclano. E nós, quanto estamos perdendo tempo para lutar ideologias? Não que eu penso, não que eu acredito em Apolo, não, eu acredito em Paulo, não, eu acredito no pastor Fábio, não, eu acredito na tia Cláudia. A tia Cláudia faz bem, não, o pastor Fábio. O pastor Fábio é dele também, isso é difícil, né? Não, eu não gosto do Daniel, porque eu não gosto do Célio, porque sendo que nós deveríamos estar brigando era no reino espiritual contra hostes malignas, porque o diabo está conseguindo, e talvez por causa dessas briguinhas bobas, perdendo tempo por causa de ministério, por causa de título, por causa disso, talvez perdendo tempo por causa disso, o reino das trevas está conseguindo deturpar a mensagem que a geração eleita deveria carregar. Você está entendendo isso, queridos? Nós somos a geração eleita, a geração que carrega uma mensagem que vem lá de Gênesis, porque a Bíblia é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse ela fala de Cristo. Mas nós estamos perdendo tempo, talvez com isso, com aquilo. E Lucas 14 que eu li, talvez você não está entendendo, nos fala que tão importante quanto cuidar da nossa família, nós precisamos entender que buscar a Deus vem em primeiro lugar. Calcule isso. Você está falando que Deus vem primeiro do que minha esposa, minha família, minha igreja? Preste atenção lá. Deus precisa ser honrado de tal forma dentro da sua casa que a sua família vai entender que servir na igreja é prioridade. Vou repetir. Deus precisa ser honrado dentro da nossa casa de tal forma em que vai chegar ao ponto onde a nossa família vai entender que servir na igreja local se torna uma prioridade. Agora a igreja não vem acima da família, porque eu não posso. Meu maior ministério, nós aprendemos isso com os nossos pastores, aprendemos isso também com o pastor Josué Gonçalves, que ensina muito sobre família. Nosso maior ministério se chama família. É o jardim que Deus deu para a gente cuidar. E o diabo, querido, está destruindo às vezes a nossa casa, a nossa família, porque a gente troca as coisas. E Jesus diz: calcula de tal forma, assim como um construtor começa a construir, para ele não passar vergonha, calcule o que você está disposto a fazer para entrar no reino de Deus. Deus nos convida e chama a atenção nossa que o reino espiritual existe. Nós acabamos de ler em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Olha o reino das trevas aí, ó. Contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia nos lembra constantemente de uma batalha espiritual. Homem, quer vencer na tua casa? Vença as batalhas espirituais. Mulher, quer vencer na tua casa? Vença as batalhas espirituais. Orar, jejuar, buscar a Deus. O básico precisa ser feito com excelência. O óbvio tem que ser dito. Se nós não ficarmos atentos, porque nós que somos de 90 para trás, eu falo isso até em defesa da juventude atual. Nós que somos de 90 para trás, tivemos conservadores que oraram e jejuaram por nós. Cuidado quando às vezes a gente vira e fala assim: nossa, mas aquela geração está tão perdida. Talvez seja porque nós não estamos orando o suficiente. E eu assumo essa responsabilidade. É uma responsabilidade espiritual, queridos, porque existe um ambiente espiritual querendo nos distrair
nos deturpar a mensagem, para matar a geração que é a geração eleita e levar a geração eleita para o reino das trevas de volta. Mas graças a Deus, Romanos capítulo 8, versículo 1: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual que é o segredo do sucesso cristão? Cristo Jesus. Qual é o segredo do reino espiritual? Cristo Jesus. Eu posso não valer nada, e não valo nada. Não valo, parceiro, não valo nada. Não estou valendo nada. Mas o sangue de Cristo em mim é poderoso. O sangue de Cristo é quem me justifica. Sabe o que é justificar? É pegar os meus erros, meus acertos e Ele explica. Tem erro, tem acerto, tem qualidade, tem defeito. Jesus é quem me justifica. Porque, quer saber do negócio? Eu acho muito legal essa frase do Charles Spurgeon: eu sou pior do que você imagina. Ei, cristão, me tira daí de onde você está colocando, que eu sou bem pior do que você imagina. Detalhe: Charles Spurgeon foi considerado pelos pregadores da época o príncipe dos pregadores. Imagina. Aconteceu com Paulo também. Paulo virou e falou assim: dos pecadores eu sou o pior. O problema é que as pessoas nos colocam em lugar errado. Nós precisamos colocar um ao outro como irmãos de peleja. Lembra de Tiago 5,16, que orienta, confessa os problemas, confessa as lutas para serem curados. O perdão vem de Cristo, a cura vem do irmão. Qual irmão? Aquele que enfia o dedo e rasga mais ainda a ferida para sangrar. A gente precisa da graça do sangue de Cristo para nos perdoar, queridos, e transformar a nossa história. Porque tem uma mensagem que é maior do que os nossos problemas. Tem uma mensagem que é maior do que as minhas necessidades. É a mensagem do reino de Deus. Você já parou para pensar que Jesus não pregou o tempo que Ele pregou para as pessoas irem para a igreja? A mensagem nossa está tão deturbada que a gente chega e fala: na paz do Senhor, tudo bem? Vai me visitar lá na família cristã. A gente faz isso, queridos, não vamos mentir, não, a gente faz isso. Às vezes a primeira coisa que a gente fala: que legal, vamos lá, vamos. E não é errado não, porque a gente quer chamar as pessoas para o lugar gostoso que a gente caminha, né? Está certo, mas Jesus nunca fez isso. Toda oportunidade era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você está no reino das trevas, sai fora daí, cai fora, calcula, vamos, vem, abandona, larga o pecado. O reino espiritual é real. Para concluir, a missão de Jesus foi destruir as obras do diabo e trazer a verdadeira liberdade ao povo, tirando-os do reino das trevas. E eu fecho com Efésios 5, 8, 11. Você pode abrir, por favor, para a gente finalizar? Efésios 5, de 8 a 11. Efésios 5, de 8 a 11. Porque outrora, em outro tempo, vocês eram, o que eram, gente? Trevas, do reino das trevas. Mas agora, fala comigo, mas agora. Não, fala bem forte, mas fala, mas agora. São luz do Senhor. Amém. Então olha o conselho aqui, ó. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não pratiquem as obras infrutíferas, antes
exponham-se à luz. Exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você. Desperta, saia do reino das trevas, se expõe à luz, coloca a sua vida na luz, coloca a sua vida na luz. Levanta-te, resplandece, para que a glória do Senhor possa brilhar sobre você. Amém, queridos? O reino espiritual existe, é real. O reino de Deus e o reino das trevas. Quantos entenderam aqui qual que é a intenção do diabo no reino das trevas? E ele está perambulando, ele está andando como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar, procurando uma brechinha, às vezes um acesso na internet, às vezes uma oportunidade de fazer besteira, às vezes uma oportunidade de mentir, de fazer um negócio mal feito. Ele está procurando uma brechinha para acabar com tudo. Mas nós recebemos o convite para expor as nossas vidas à luz da palavra de Deus. Amém, queridos? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar antes de cantar, e após a canção, a tia Glaucia já. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi exposta aqui, Senhor, e pregada. Hoje intensificamos um pouco mais sobre o reino espiritual, abrimos a nossa visão para o reino das trevas. O diabo, ele existe, ele quer destruir, ele quer acabar com a geração que é a geração eleita do Senhor. Somos